E hoje é dia de você conhecer o Chevrolet Spark EUV 2027. A aposta 100% elétrica da marca americana para o segmento de entrada, que custa R$ 144.990 na versão Active, que é a única oferecida por aqui. Trata-se do Baojun IEP Plus, o projeto original com o emblema da Chevrolet, porque faz parte da sinergia das três marcas, SAIC, General Motors e o Lynk, por isso dos emblemas SGMW nos vidros. A dianteira com os faróis Full LED, com a grade frontal em preto brilhante, ADAS completo, câmeras 360 graus, rodas em liga leve de 16 polegadas e pneus 205/60, freio a disco nas quatro rodas, rack de teto e a traseira com visual diferenciado, com as lanternas em LED e também ressaltando toda a logotipia da linha eletrificada. E essa é uma gentileza, uma cortesia dos grandes amigos da Vale Sul Chevrolet daqui de São José dos Pinhais. E o modelo surpreende pelo visual quadrado para quem gosta do espírito aventureiro. Até mesmo resgata o DNA de modelos maiores e bem mais caros como o GWM Tank 300 e sem exagerar no Mercedes-Benz G63 AMG, que é a única versão vendida aqui no Brasil, um modelo que ultrapassa os R$ 2 milhões facilmente. Então o Spark ele está numa posição bem inferior, mas traz esse formato visual bem bacana para quem gosta da proposta. A chave diferenciada com o emblema da Chevrolet, o acesso por aproximação. Você pode ver o visual quadrado ou nesse formato de losango, que é interessante. Tem um acesso por aproximação e distância. Aqui os retrovisores rebatem eletricamente e também tem o botão aqui na maçaneta, super interessante, que nos deparamos com o bom acabamento interno, mesmo sendo um modelo de entrada e chinês. Para quem tem preconceito aqui, os chineses dando aula para o mercado brasileiro. Soft touch e couro na parte superior, o couro costurado na parte central, com os detalhes em prata brilhante, a maçaneta diferenciada, esse acabamento imitando fibra de carbono, soft touch no painel inteiro, olha só que legal, os bancos super confortáveis, com regulagem elétrica apenas para o motorista, console central alto, e são duas configurações de acabamento interno, o bege ou preto. Aqui o bege ficou bem interessante, com o revestimento do teto na cor preta. E a atmosfera interna do Spark EUV é super interessante, os bancos são extremamente confortáveis aqui na parte da frente, a posição de dirigir super digna, com amplo espaço para as pernas e para a cabeça, o volante multifuncional com acabamento nesse corino, 3 raios e esse aplique imitando fibra de carbono, que dá acesso ao cluster digital de 8,8 polegadas e a central multimídia de 10,1 polegadas com CarPlay e Android Auto via cabo, através dessa saída USB do tipo A. Aqui não possui saída do tipo C. Temos aqui o acesso do ADAS, das câmeras 360 graus, aqui na central multimídia, com o sonar e o ângulo de esterço, que é bem interessante. E aqui no cluster temos algumas informações técnicas, como o percentual da bateria, a autonomia, o modo de condução selecionado, a velocidade do lado direito, a área central dedicada para o ADAS, e do lado esquerdo a parte de potência da carga do acelerador, monitoramento de pressão dos pneus, e aqui a parte mais avançada da eletrificação do modelo. A central multimídia também é completa, no estilo do Captiva EV que conhecemos. Aqui um menu geral, aqui o acesso das câmeras 360 graus, a dianteira, a traseira, lateral esquerda, lateral dianteira, e no mesmo estilo aqui que você consegue ver a visão 180 graus, que é a parte de espelhamento, aqui a trava da porta, iluminação,
área da condução, os 3 modos de condução liberados aqui para o Spark, que é o Eco, o padrão e o esportivo. São aqui 3 níveis de regeneração, sensação também do freio, e aqui outros controles eletrônicos de estabilidade, aqui também aviso de pedestres, manutenção do veículo, a parte também do fluxo de energia, o ADAS, que é interessante, mas a resposta da central multimídia não tem a mesma precisão do Captiva EV, afinal é um modelo bem mais barato que o Captiva, né? Então ele tem pequenas travas. E aqui também tem esse menu geral com toda a acessibilidade do modelo e a função Eco, padrão esportivo aqui do modo de condução apenas na tela. Não possui um botão físico aqui no console, apenas a parte de climatização, tem a instrumentação analógica. Esse console alto aqui também é interessante, com amplo porta-copos, aqui embaixo um porta-revistas, todo o revestimento aqui em couro e o soft touch, bem interessante, viu? Para o padrão que o Spark está posicionado, tem um acabamento bem interessante, porta-luvas que desce suavemente, mas deixa a desejar por não entregar o retrovisor fotocrômico, aquele convencional. Iluminação em LED, um bom, podemos dizer que excelente revestimento do teto, nessa tonalidade escura aqui, nesse preto, que é bacana. Aqui não vai ter iluminação do parasol, mas no geral é um modelo bem competente. São 4,1 metros de comprimento, com 2,56 metros de entre-eixos e altura de 1,72 metros. Curioso que temos um modelo que não é concorrente do Spark EUV, que possui 2,57 metros de entre-eixos. Mas olha a diferença aqui no Spark. Um bom ângulo de abertura das portas traseiras, que facilitam o acesso e o desembarque dos passageiros. O acabamento primoroso lá da frente se repete para a parte de trás, com soft touch e couro aqui no painel de portas. O banco traseiro dividido na modalidade 50-50, ele é um 2+2, ele não possui o acesso para o terceiro ocupante. E entrando, o banco da frente regulado para mim. Eu tenho 1,82 m e um excelente espaço para as pernas e para a cabeça. A altura aqui do teto é bem generosa, totalmente diferente do modelo ao lado, que não é um concorrente do Spark EUV. Apesar de ter 1 centímetro a mais de entre-eixos, aqui o Spark chama atenção pelo conforto a bordo, até mesmo para os ocupantes traseiros. Vai deixar a desejar por não entregar a saída de ar para os ocupantes. Aqui possui um grande porta-copos com uma saída USB do tipo A lá no fundo, bem tímida por sinal. Mas se tivesse o acesso para o terceiro ocupante, o piso é plano. E aqui o espaço é confortável e tem uma ampla visão do painel. A traseira do Spark EUV, que também chama atenção, com o desenho diferenciado das lanternas, a iluminação em LED na placa traseira, e a abertura do porta-malas também é interessante, porque abre para a lateral, no estilo do Tanque 300 e do Mercedes Classe G. O espaço aqui é de 355 litros nessa configuração, que tem um amplo espaço para grandes bagagens. Aqui a parte interna sem o tampão traseiro, porque não possui step. Aqui apenas uma necessaire com o carregador doméstico e o vedante, porque os pneus são ram flat. Bom acabamento com iluminação em LED, os bancos traseiros divididos na modalidade 50-50, é um 2+2, e aqui nessa configuração 355 litros, mas se você rebater os bancos traseiros, bem práticos, por sinal, a capacidade aumenta para 916 litros. Uma outra curiosidade do Spark EUV é que ele tem esse disjuntor eletrônico, essa tecla
off, bem aqui na coluna de direção, que quando você aperta ele desliga todas as funções do carro, mas é utilizado apenas para emergência. A Chevrolet recomenda apenas para emergência, em caso de uma possível colisão, você quer desenergizar o carro de uma forma mais segura, então tem esse botão aqui off, mas não é para ficar apertando a todo momento. Aqui nós temos a alavanca que dá acesso ao capô e aqui também a grade frontal, onde fica a tomada de carregamento, que traz esse pequeno ressalto aqui na grade frontal em preto brilhante, e levantando temos acesso à tomada de recarga do Spark EUV, corrente alternada e corrente contínua, a recarga lenta pela corrente alternada com 6,6 kW de potência e a corrente contínua, que é a recarga rápida, de até 50 kW de potência. E debaixo do capô, essa proteção que traz um espaço extra de bagageiro para quem não quer utilizar o porta-malas. Tem esse plástico impermeável com um acessório genuíno Chevrolet e que também protege o motor elétrico, alimentado pela bateria de 42 kWh, que proporciona 102 cavalos de potência e 18,3 kgfm de torque, com autonomia declarada pelo Inmetro de 258 km. E a bordo do Chevrolet Spark EUV Active 2027. Que carrinho legal, viu? Traz aqui um bom campo de visão. Ele com esse visual quadrado é bem interessante de utilizar na cidade. O conforto aqui é super bacana. Um carro bem versátil, até mesmo a iluminação aqui dos faróis em LED é bem forte. E é bacana, uma coisa que eu percebi aqui no Spark, que quando você sai com ele do zero, ele emite um aviso sonoro para quem está lá fora, né? E esse ruído que ele emite lembra muito o ronco dos motores 4 cilindros de entrada da Chevrolet, 1.0 e 1.4, que era oferecido no Onix anterior, de primeira geração. Então até nisso eles resgatam a identidade da marca. Esse nível de acabamento que também lembra a era de ouro da General Motors no Brasil, que foi a parceria com a Opel. Então aqui é como se o Spark fosse uma releitura do Meriva, do Zafira, né, pelo nível de conforto, de acabamento do carro. É bem interessante, viu? É bem bacana nesse ponto aqui que ele surpreendeu. Ele tem 3 modos de condução, mas por ser tudo na tela, aqui o CarPlay aberto, você tem que entrar no menu, aqui o modo de condução Eco, e joga para o esportivo. E aí você consegue aproveitar todo o potencial dos 102 cavalos e 18,3 kgfm de torque. Realmente, responde bem, viu? O carro é leve. É claro que a aerodinâmica não contribui para isso, mas o desempenho aqui do motor elétrico no Spark é fantástico, pra gente não abusar aqui, mas é interessante. Gostamos aqui da proposta, e que chama atenção também é o ADAS. Então nós colocamos aqui para 70 km/h, soltei a mão do volante, ACC com Lane Assist, olha só que legal, seguindo o carro prata aqui na frente, sem precisar colocar a mão no volante. Agora ele pede, né, para fazer a leitura. Cara, é muito legal, super preciso, viu? Bacana mesmo, né? Ele vai fazer a curva? É pra fazer. Olha que legal, cara.
asfalto aqui é irregular, olha. Ele teve uma dificuldade aqui para leitura. Ó. Voltou. Cara, que bacana. Aqui a faixa tá um pouquinho mais pintada. Ele faz a curva em menor velocidade, né? E você não precisa apertar uma tecla resume, porque não tem. Então ele dirige sozinho para você. E aqui um ambiente movimentado. Aeroporto Afonso Pena. Olha que bacana. Olha que Adas preciso, viu? Tem carros da mesma faixa de preço que não entregam o meu sonho de consumo ali, um GTI. Bonito carro, hein? Mas o foco aqui é o Spark. Essa joia sobre rodas na faixa de 145 mil reais. Ah, é um básico esse GTI. Aí você tem que pisar no freio, deixar os pedestres passarem. É interessante, viu? Gostei. Principalmente do Adas aqui, do Chevrolet Spark. E como o acelerador tá no modo esporte, então ele dá um coice aqui. Tem que tomar um cuidado, né, pra não pisar com tudo e evitar uma colisão, né? Mas olha que carro bacana, cara. Nesse sentido interessante. É claro que ele vai deixar a desejar em algumas informações que seriam bem úteis, como o consumo instantâneo, o consumo médio, né, da bateria. Aqui ele só mostra o gráfico aqui de autonomia. Mas é um conjunto bacana, cara. Olha aqui, ó. Retomando, o Adas está aqui 30 por hora. Vamos colocar 40. É para ele fazer a curva com tranquilidade. Volta aqui para o Waze. Uma velocidade menor ele deve fazer a curva com maior tranquilidade, realmente. Então ele tem... Você tem um limite para fazer a curva, né? Então numa estrada, simulando aqui um uso de estrada, ele faz ali as curvas ali com tranquilidade. Olha, dando um banho na concorrência. Olha, ele freou. Cara, que bacana. Que joia. Gostamos muito aqui. É o grande diferencial do Spark. Tá com 83% de bateria, autonomia de 209 km. Olha, vale a pena, viu? Vale a pena fazer um test drive, você conhecer o Spark. O Spark está sendo muito procurado aqui na nossa região, por conta dessa redução de preço que ele sofreu. Bacana, viu? Bacana. Uns gostam do visual, outros nem tanto. Para quem realmente gosta desse espírito aventureiro, também que resgata a identidade de modelos maiores, como mencionado, Tanque 300, Mercedes Classe G, mas pagando bem menos. Então, para quem curte um produto aventureiro de porte alto, né, um carro aí quadrado, estilo Renegade, para usar na cidade 100% elétrico, é uma boa opção, viu? É uma boa opção que vale a pena fazer um test drive. Se você é daqui da região, passa aqui na loja dos nossos grandes amigos da Varisul Chevrolet de São José dos Pinhais, e conhecer esse brinquedo aqui, que é bem interessante, viu? E você também gostou do Spark EUV Active? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoWin_Brasil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.